Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando aqui uma série de programas do nosso podcast Atualizando sobre efemérides que sejam interessantes para o vestibular. Hoje eu estou aqui com o professor Mocelin de História e a gente vai trocar uma conversa rápida aqui sobre umas 3, 4 efemérides. Depois você vai ter aulas com o Alexandre, Rogério, com o professor Daniel e outros sobre vários temas interessantes. Tudo bem, Mocelin? Tudo tranquilo? Tudo bem, Monteiro. Então é o seguinte, nós temos aquele termo que a história usa muito, a geografia quase não usa, que é o termo efeméride, que é basicamente uma data importante, uma data comemorativa, né? A história gosta bastante dessa temática, né? A gente escolheu 3 temas aqui para a gente falar rápido. Um seria a Primeira Guerra Mundial. Claro que a gente não vai explicar ela por menor, porque foi um conflito gigantesco que mudou a história do mundo inteiro. Depois a questão do final da Segunda Guerra, que é o dia D, tão importante. E por último, uma coisa norte-americana que influenciou bastante, inclusive o Brasil no mundo, que é a Lei dos Direitos Civis, que é da década de 1960. Então vamos lá. Mocelinho, o que você acha que o aluno tinha que entender, assim, de forma... ou até mesmo correr atrás para ler sobre a Primeira Guerra Mundial, que começou em 1914, hoje estaria completando esse ano 110 anos. A Primeira Guerra, né, Monteiro, ela na época foi chamada de a Grande Guerra. Ela vai ser chamada de Primeira Guerra depois da Primeira, né? O aluno tem que compreender os fatores que levaram ao conflito. Os choques entre as potências imperialistas, a Alemanha que unificou-se tardiamente e quando saiu em busca de colônias encontrou o mundo já mais ou menos dividido. Com exceção da Bélgica, que foi invadida, os países entraram no conflito defendendo interesses econômicos e territoriais. Também é preciso lembrar dos conflitos balcânicos. Tanto é que o estopim para que a guerra começasse foi aceso em 28 de junho de 1914, com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando e a sua esposa, a arquiduquesa Sofia. A política das alianças formou-se de um lado a Tríplice Entente, que era a Grã-Bretanha, França e Rússia, e do outro lado o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e Itália. Se um entrasse no conflito, os outros acabavam sendo tragados para o mesmo. É também o militarismo. Nós tivemos a exaltação da guerra, tanto é que quando a guerra começou, Monteiro, as pessoas estavam felizes, os alemães iam para as estações ferroviárias, despediam-se dos familiares, pois acreditava que seria uma guerra rápida e vitoriosa. Não foi nem rápida para os alemães e muito menos vitoriosa. E a corrida, os nacionalismos extremados também, né? Havia o pan-germanismo, o pan-eslavismo, o revanchismo francês, a França perder a Alsácia-Lorena. Essa é na guerra anterior, que é a franco-prussiana. Exatamente, a guerra franco-prussiana de 1871. Então esses fatores são importantes. A guerra propriamente dita, ela começa como uma guerra de movimentos e acaba se transformando numa guerra de trincheiras. Inclusive essa guerra que está acontecendo hoje entre Rússia e Ucrânia, ela tem muito dessa guerra de trincheiras. Dá para passar um paralelo entre Dá para traçar um paralelo. E foi uma guerra imobilista, sangrenta. Nós vamos ter de um lado as potências centrais, Império Alemão, Império Austro-Húngaro, Bulgária, Império Otomano. E do outro lado, a Sérvia, a Rússia, a França, a Bélgica, a Grã-Bretanha. E também o aluno deve tomar cuidado que o Brasil chegou a participar do conflito. Em 1917, os Estados Unidos romperam com a neutralidade em função da guerra submarina alemã. E o presidente Wilson declarou guerra às potências centrais. E o presidente Venceslau Braz, aqui do Brasil, fez a mesma coisa. A guerra termina em 1918. Quem ganhou? Os aliados. A grande derrotada foi a Alemanha, né? A Alemanha vai ter que assinar o Tratado de Versalhes. E impérios deixaram de existir, né? O russo foi tragado pela União Soviética, né? Virou depois, né, em 22, a União Soviética. A União Soviética. E em geografia, né, vocês percebem que houve uma modificação bastante expressiva do mapa europeu. Na geografia, a Europa é o lugar, junto com a África, que mais muda as fronteiras, né? Então teve uma primeira grande mudança de fronteiriça naquele Versalhes, né? E depois você vai ter outra mudança
fronteiriça forte na Europa, que é pós-União Soviética, né? Aí, geralmente, na geografia, a gente fala muito do pós-1990, né? E aí, a história, eles ficam perguntando sobre o futuro da Iugoslávia, né? Eu não sei se na minha cabeça eu entendo isso, que o surgimento da Iugoslávia depois da Primeira Guerra é quase que uma vingança dos vencedores em relação à Sérvia ali, não sei se... A Sérvia, né, eles sonhavam em formar uma grande Sérvia, tanto é que havia o conflito entre Áustria e Sérvia por causa da Bósnia e Herzegovina. E nós vamos ser o reino, a formação do reino da Eslovênia, da Croácia e da Sérvia. Sim. Que mais tarde veio a se chamar Iugoslávia, que literalmente quer dizer eslavos do sul. Do sul, né? E temos também, né, Monteiro, ali os países bálticos que tornaram-se independentes. A Letônia, a Estônia, a Lituânia, a Finlândia tornou-se independente e a Polônia recuperou sua independência. E tivemos a criação da Tchecoslováquia, né? Uma coisa meio híbrida, né? Você acha que é importante o aluno dar uma olhada meio lógica na questão de surgimento de instituições internacionais após a Primeira Guerra Mundial? Sim, muito bem lembrado, Monteiro. A Liga das Nações. A Liga das Nações foi a antecessora da ONU. Agora, há um detalhe curioso. Quem propôs a criação da Liga das Nações foi o presidente Wilson. Só que lá nos Estados Unidos, o presidente ele se reelegeu, mas na eleição para o Congresso, os democratas perderam a maioria no Senado. E os republicanos brecaram a entrada dos Estados Unidos na Liga das Nações. A Liga das Nações foi criada, a sede vai ser em Genebra, mas sem a participação dos Estados Unidos. Sim, o Brasil vai entrar na Liga das Nações. E a Liga das Nações revelou-se fraca, não conseguiu dirimir os conflitos dos anos 30, a invasão da Manchúria, a invasão da Etiópia pelos italianos, da Manchúria pelos japoneses, a violação do Tratado de Versalhes por Hitler, e o mundo vai caminhar para a Segunda Guerra. Aquele Convenção de Genebra dos crimes militares é efeito disso também? É efeito da guerra. Da Primeira Guerra. Da Primeira Guerra. Por causa das armas químicas? Sim, porque nós tivemos, o pessoal que é de química, né, conhece muito bem o Fritz Haber, que fez com o Bosch a síntese da amônia. Sim. Ele ganhou, inclusive, o Prêmio Nobel de Química. E ele dirigiu o Departamento de Produção de Armas Químicas da Alemanha. Uma imagem muito comum do soldado da Primeira Guerra era o sujeito com a cabeça raspada, por causa dos piolhos das trincheiras, né? É daí que vem a tradição de, quando você entra no exército, raspar a cabeça. É a cabeça, né? E com uma baioneta no fuzil, porque você tomar a trincheira inimiga, muitas vezes o combate era corpo a corpo. E o uso de armas químicas. O sujeito usando máscaras, inclusive para cavalos. Sim. E daí, conforme você colocou bem, a Convenção de Genebra vai limitar o uso desses tipos de armamentos. Sim. Seria uma espécie de ética da guerra. Dentro da falta de ética do conflito. Exato. E acho que tem a ver também bastante com a evolução industrial, da segunda revolução industrial ali, que ela está tomando forma. Sim, então começa a ter mais blindado, que eles chamavam de tanque na época, né? Usa até hoje. O primeiro avião, o primeiro jipe, o primeiro... as próprias armas químicas. Você veja, Monteiro, que os tanques surgiram em função das trincheiras. Os franceses, a Renault vai produzir tanques. O Mark I, que vai ser inglês, ele era uma geringonça de difícil dirigibilidade. O Mark VI, já do finalzinho da guerra, era bem mais eficiente. Mais evoluído. E também os aviões, né? A guerra foi para os ares e foi para o fundo dos mares. Se você comparar um avião de 1914 com um de 1918, houve uma evolução fantástica. Sim. Então, infelizmente, as guerras, se por um lado elas trazem morte, destruição, elas promovem progresso. Sim. Esse negócio relacionado às armas químicas, o uso de fertilizantes. Sim. A síntese da amônia vai possibilitar a produção. Aumenta a produção agrícola muito a partir dali. Sim. Isso. Já que a gente falou de tanque, que é uma coisa que irrita muito o militar chamar de tanque, eles chamam de blindado, né? Sim. Vamos falar um pouquinho, Mocelin, não da Segunda Guerra em si, porque também é um trabalho árduo, né? A gente vai falar o famoso dia D lá em 1944, né? 6 de junho,
E esse evento, vamos dizer assim, na minha cabeça de leigo, são 2 grandes eventos de virada na Segunda Guerra Mundial, né? Se me corrija se eu estiver errado. É o Hitler começar a se lascar no fronte oriental, lá o Barbarossa, e aí o dia D, né? Que aí ficou famoso, né? A letra D como dia D ou hora H, né? Que eles já usavam antes as Forças Armadas, só que a partir deles usaram muito esse termo, a gente usa até hoje no meio civil, né? A hora H, o dia D, né? Assim eu diria que 3 fatos devem ser lembrados, né? A derrota alemã na Batalha de Stalingrado. Tem isso também. Aí você tem a contraofensiva soviética. Quando os alemães são derrotados em Kursk, os alemães vão bater em retirada em diversas frentes. E Hitler perdeu no fronte oriental boa parte dos seus equipamentos e de seus combatentes mais qualificados. E vamos ter também a derrota nazi-fascista em El Alamein. E vamos ter o desembarque ali na Sicília, que vai culminar na queda. É uma pré-invasão, né? Então vejam, os soviéticos vinham do leste. Aliados avançavam pela Península Itálica. E a Grã-Bretanha sofria com os ataques aéreos da Alemanha nazista. Os soviéticos, já na Conferência de Teherã, o Stalin pressionava para que uma nova frente fosse aberta para desafogar um pouquinho o que a União Soviética estava sendo sofrendo, bucha de canhão, né? A Rússia era bucha de canhão. Exato. Né? E finalmente foi esboçado um plano bem articulado, e como eles não sabiam o dia que ocorreria o ataque, nesse plano eles colocavam sempre o dia D. Sim. O dia que as condições meteorológicas irão permitir que façamos o desembarque. E eles vão chamar essa operação de Operação Overlord, Operação Suzerano, né? E o comando coube ao general, depois futuro presidente dos Estados Unidos, o senhor Dwight Eisenhower. Hoje não seria possível fazer o que eles fizeram. Também acho. É impossível. Eles montaram toda uma organização militar falsa, numa região que era a mais provável para o desembarque. Hoje, com alguns drones, dava para fotografar e verificar. Quantos mil aliados entraram? 305. 300 mil, não foi? Mais ou menos isso, né? Não, hoje alguém já ia pegar o TikTok, o Twitter lá do outro lado e ia postar um vídeo no Instagram. Eu treinando para invadir a Alemanha. Em 10 minutos já vazava, né? E ao desembarque, em 6 de junho de 44, o filme O Soldado Ryan é um filme bem realista. O Spielberg, que é o diretor, ele fez uma pesquisa muito bem feita, uma reconstituição de época, e realmente foi uma operação de grande importância. Houve muitas baixas, os alemães negligenciaram um pouco a defesa daquela região, e aí começa a libertação da França. Tanto é que o desembarque é no dia 6, e vamos ter um atentado, Monteiro, porque muitos militares alemães sabiam que a guerra estava perdida. A guerra estava perdida. Sim. Então, o medo era que os soviéticos chegassem na Alemanha antes de britânicos e norte-americanos. Sim. Porque os alemães sabiam o que eles tinham feito na União Soviética. Violado todas as leis de guerra. Sim. Não teve a Convenção de Genebra. Era rara a família soviética que não tivesse perdido alguém. E no dia 20 de julho de 44, nós tivemos a Operação Valkyria. Sim. Tem até o filme do Tom Cruise, que é bonzinho, mais ou menos, bonzinho, rastível. Que fracassa. Não existe em história. Sim. Mas se o Hitler tivesse morrido, o golpe tivesse dado certo, a guerra teria terminado antes. Sim. Os norte-americanos podiam jogar toda a sua força contra o Japão e talvez a bomba atômica não tivesse pronta.
e o Japão tivesse sido invadido e a história teria sido bem diferente. Sim, sim. E após a libertação do norte da França, né, pelos aliados, a França conseguiu respirar a ponto de, depois da Segunda Guerra, também se me corrija, conseguir pleitear uma vaga na ONU como Conselho de Segurança, né? Sim. Porque eu sempre falo em aula, o aluno tem que memorizar, eu não gosto muito dessa palavra, mas é útil, o aluno tem que memorizar quem que são os membros permanentes do Conselho de Segurança. Sim. Daí eu falo assim, são sempre os vencedores, mas a França ganhou com as calças na mão, né? Sim, é verdade. Igual a China também, né? A China não ganhou a Segunda Guerra, foi o Japão que perdeu, né? Vejam vocês, hoje, economicamente falando, a Alemanha e o Japão têm mais importância que a Grã-Bretanha, por exemplo, e que a França. Mas o Conselho de Segurança da ONU, apenas para lembrar os nossos alunos, ele é formado por 15 países. 10 são rotativos e 5 são permanentes. A questão é que esses 5 têm o poder de veto. Sim. Estados Unidos, a Rússia, que herdou vaga da União Soviética, a China, a propósito, até 71 a vaga era de Taiwan. Bem estranho isso, né? Bem estranho. Os taiwaneses consideraram uma traição dos Estados Unidos fazer a concessão, tanto é que o Nixon visita Pequim. Você já dá um podcast só dessa história. E, infelizmente, a ONU ela padece das mesmas limitações da Liga das Nações. Ela condena um país, mas isso, se alguém, por exemplo, agora, recentemente, a Rússia foi condenada por ter invadido a Ucrânia. Só que a Rússia tem o poder de veto. Vetou, não dá para nada. Israel já violou as leis internacionais diversas vezes. Os Estados Unidos vetam. E não acontece nada. Então, o direito internacional não soluciona, a não ser quando é um país lá africano, asiático. A própria Iugoslávia, né? Quando acabou a Iugoslávia nos anos 90, foi mais ou menos uma interferência do Conselho de Segurança da ONU. Então, mas no final das contas, o dia D é uma data extremamente importante. Claro. É uma das grandes viradas da Segunda Guerra. E aí, Mocelin, para encerrar, vamos para o último tema, que é a chamada Lei dos Direitos Civis dos Estados Unidos de 1964. Foi o Kennedy, né? Veja, a lei foi proposta pelo Kennedy. Só que o Kennedy foi assassinado em 22 de novembro de 63. Isso, um pouquinho antes. E ela foi promulgada pelo presidente Lyndon Johnson. Uma boa pegadinha de prova, né? Essa lei, ela foi gestada ali na década de 50. Por quê? Porque depois da Guerra de Secessão, nós tivemos lá a emenda que pôs fim à escravatura. Só que nos Estados do Sul, uma série de leis impediam a população afro-americana de participar efetivamente da política. Inclusive, vamos ter uma frase que denota bem o grau de segregação, que era separados, mas iguais. Existiam escolas para afro-americanos e escolas para brancos. Então, é óbvio que as escolas para a população afro-americana era de pior qualidade. Exigiam-se uma série de requisitos para o sujeito votar, de tal forma que a população afro-americana dificilmente tinha condições de votar. Na década de 50, essa questão racial ela vai se agudizar nos Estados Unidos. Nós tivemos aquele caso em que uma moça estava no ônibus lá em Montgomery, no Alabama, e ela não quis ceder o lugar. Essa é a Rosa Parks? A Rosa Parks, exatamente. Parks. E iniciou-se um movimento que vai ter como líder o Martin Luther King. Vamos ter também o Malcolm X. Tivemos aquela famosa marcha de 28 de agosto de 63 em Washington, em que o Luther King fez aquele célebre discurso, né? Eu tenho um sonho. Mas o presidente Eisenhower, ele já se preocupara com essa questão. E a Suprema Corte proibir a segregação nas escolas e também nos transportes coletivos. Sim. Mas mesmo assim, nos Estados do Sul, a segregação acontecia. Desculpe. Não, só lembrando para o aluno que não saiba disso, né? Os estados americanos eles têm uma independência gigantesca. Lá nos Estados Unidos, o estado
federado é mais importante que a União, né? No Brasil é o contrário, né? É verdade. Primeiro o presidente, depois os governadores. Lá é, entre aspas, o governador é mais importante que o presidente. Falando de forma simplista aqui, né? É verdade. O presidente Kennedy, ele indicou para tratar dessa questão o irmão dele, o Robert Kennedy. E nós tivemos avanços durante o governo Kennedy. E havia essa legislação estava sendo discutida no governo Kennedy. Mas foi no governo do Johnson que essa lei dos direitos civis ela vai ser obrigatória em todos os estados. A proibição da segregação racial, nacional, enfim, uma proibição religiosa, quer dizer, você tem a igualdade do ponto de vista jurídico, não importando a cor da pele, a condição social. Mais tarde, esses direitos vão ser extensivos à questão de gêneros. Sim. E o presidente Johnson, ele poderia ter entrado bem para a história, sabe, Monteiro? Se ele não cometesse um erro gravíssimo em 65, que foi enviar tropas para o Vietnã. Sim. Achando que ia ganhar fácil. Sim. E não foi o que aconteceu. Mas o aluno deve ficar atento, porque em 64 nós tivemos nos Estados Unidos essa legislação e tivemos o golpe aqui também, né, que o professor Daniel vai discorrer. Né? Você acha, Mocelinho, para vestibular, existe uma possibilidade de eles fazer uma conexão à década de 50, ter as revoltas nos Estados Unidos com influência do socialismo soviético? Para tentar minimizar, assim, na minha cabeça, nos anos 50, se os Estados Unidos fosse muito linha dura com a população afrodescendente, movimentos de esquerda influenciados pela União Soviética cresceriam. Porque na África estava assim, né? Sim, Estados Unidos de um lado, Europa do outro, e a União Soviética tentando fazer algumas... O historiador Eric Hobsbawm, ele defendeu a seguinte tese, que a existência da União Soviética foi positiva para os movimentos sociais e para os trabalhadores do mundo ocidental. Por quê? Porque o medo da radicalização desses movimentos no mundo ocidental fez com que os governantes fizessem concessões. Nós tivemos um exemplo aqui no Brasil. O próprio Getúlio Vargas, com a legislação social, foi uma forma de combater os anarquistas, os comunistas. A própria Lei da Terra, que a gente gravou Lei da Terra, não, perdão, o Estatuto da Terra, Sim. Foi assinado pelo Castelo Branco na ditadura e é uma lei de reforma agrária. A gente até fez um podcast, né? Bem avançado para a época. Para a né? época até Se que... tivesse aplicado, né? Sim, seria sim, algo bem avançado. Você, tudo bem, querem reforma agrária, vamos fazer a reforma agrária. Porque a reforma agrária, no fundo, é para o capitalismo, né? Porque no socialismo você acaba com a propriedade privada. Com a reforma agrária você cria mais propriedade poderia privada. Pagar mais imposto, talvez, sim, né? Alguma sim. coisa assim. Mas então é isso, Mocelinho. Acho que agradeço a sua participação. Acho que a gente conseguiu alertar o aluno, Sim. né? Inclusive o Hobsbawm, que o Mocelinho mencionou, é um autor, ele é egípcio-britânico, né? Exato. E judeu. É uma mistureba, assim. Ele é muito citado no Enem, né? Enem, Sim, provas de sim, história, é um cara bacana. De repente, se depois tiver tempo para ler os livros dele, né? Desculpe, A Era dos Extremos. Dos Que Extremos. é um resumo do século XX. Século XX, eu li esse livro na universidade. Então eu agradeço a você, Mocelinho, agradeço a todos que assistiram a nossa audiência. Não esqueça de dar um joinha aí, um like, se inscreva no nosso canal. A gente vai ter mais vídeos desse tipo aqui com os outros professores, fora os podcasts que a gente gravou durante o ano, que você vai dando uma assistida aí na reta final. Ok, pessoal? Muito obrigado, atenção de vocês e até a próxima.